E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Esse é o primeiro de muitos que ainda virão. Eu espero que você goste, que você compartilhe e sejam todos muito bem-vindos ao Black Culto. Aqui nós vamos falar sobre história do mundo geek. Vamos falar também sobre todos os casos criminais aí mais famosos e até aqueles que não são tão famosos assim, mas que chegam até a nós de alguma forma. Mas hoje, no nosso primeiro episódio, nós vamos mergulhar na fascinante história de uma das marcas mais icônicas do mundo, o McDonald's. Essa jornada começa com dois irmãos visionários, até demais para o tempo deles. Passa por um homem ambicioso também, que se chama Ray Kroc, vocês vão conhecer ele junto com a gente aqui também, e se transforma em um império que molda não apenas a indústria alimentícia, mas também a cultura pop. Então já pega aí o seu milkshake, o seu cheeseburger, a sua batata palha, o seu refrigerante, e vem comigo nessa viagem histórica, sabe? Tudo começa muito antes do Arco Dourado. Eu vou explicar para vocês o que é o Arco Dourado mais lá na frente, mas vamos para a introdução aqui. Richard e Maurice McDonald nasceram no início do século XX. Eles eram filhos de uma família trabalhadora lá de Manchester, New Hampshire, nos Estados Unidos. Os irmãos sempre tiveram o espírito de empreendedor, sempre, desde muito novo. Na década de 20, eles começaram a trabalhar no ramo de entretenimento, que era o cinema, né? Depois lá dos irmãos lá cineastas que inventaram o cinema, basicamente nessa época aí, as pessoas começaram a abrir salas de cinema, e eles fizeram isso também, né? Eles abriram uma sala de cinema, só que eles perceberam ali que as pessoas saíam não só do estabelecimento deles, que era um cinema ali na época, mas de outros lugares, iam para uma lanchonete, iam ali para um carrinho de lanches ali, ou iam para o restaurante. O ramo assim a indústria alimentícia é uma indústria que cresce bastante, né? Cresce bastante. Então eles começaram a trabalhar, aí depois eles logo perceberam que esse setor, esse ramo alimentício podia ser uma oportunidade, né? Para que eles mudassem ali totalmente ali, como é que eu posso dizer? Que eles mudassem totalmente a forma ou o que eles trabalhavam, né? E aí, em 1940, os irmãos McDonald abriram o primeiro restaurante chamado McDonald's Barbecue, lá em São Bernardino, na Califórnia. Ele era típico de um drive-in da época mesmo, sabe? Tinha garçonete de patins, um cardápio muito grande e um serviço também personalizado. O local até que era bastante popular, mas incomodava ainda os irmãos, sabe? A operação era bastante caótica, não tinha tanta eficiência, e eles sabiam que precisavam mudar para sobreviver e se destacar no ramo alimentício ali, que já era muito grande, né? Até mesmo hoje em dia é algo bastante grande. A gente vê aí aplicativos de fast food aí com inúmeros empresários, inúmeras pessoas trabalhando dentro dele, né? Hoje em dia você não precisa mais para lugar nenhum. E no meio desse turbilhão de pessoas, de microempreendedores aí, de grandes empreendedores, quando você vai entrar nesse meio também, você tem que aprender ali, tem que fazer alguma coisa para ser o diferencial, né? Para se destacar. E foi o que eles fizeram. Em 1948, eles tomaram uma decisão bastante revolucionária para a época. Eles fecharam o restaurante deles de forma temporária para desenhar completamente um modelo de negócios novos e que fosse o diferencial que eles buscavam. Eles se inspiraram pela eficiência das linhas da montagem da indústria automobilística, que na realidade eles se inspiraram, sabe, aquele pit stop, quando o piloto para e vem aquele monte de gente, em questão de segundos o piloto já tocou de roupa, já tomou água, já trocou o pneu, já fez a manutenção do carro. Eles se inspiraram nesse pit stops, assim a gente pode dizer, e criaram o Speed Service System, que nada mais era um sistema de produção rápido e bastante padronizado. O cardápio foi simplificado e eles focaram em itens como hambúrgueres, batata,
e milkshake e também refrigerante, porque eles viram que quando eles tinham lá o McDonald's Barbecue, eles viram que as pessoas pediam muito lanche rápido, que era um hambúrguer, era batata frita, era o milkshake, era o refrigerante, e que isso estava bastante em alta. Os pratos eram preparados em massa por eles, seguindo um processo extremamente rigoroso, que eles mesmos moldaram ali dentro, né? O serviço era feito exclusivamente no balcão e eles tiraram as garçonetes. Contanto, esse modelo, assim, não só reduziu os custos deles, mas também aumentou enorme, de forma, assim, estrondástica a velocidade no atendimento. E o restaurante, que se chamava na época McDonald's Barbecue, acabou se tornando só McDonald's. E eles lançaram aí, né, deu aí pontapé ao nascimento do famoso fast food que a gente conhece muito bem hoje e que a gente aproveita, né? Já em 1954, quando foi a chegada do Ray Kroc. Vou contar para vocês quem é Ray Kroc. O McDonald's era apenas um pequeno restaurante já bem sucedido na Califórnia. Mas nesse mesmo ano tudo mudou quando o vendedor de milkshake, Ray Kroc, entrou na cena. Gente, o Ray Kroc era aquele tipo de cara ganancioso. Ele queria ganhar dinheiro a todo custo. A todo custo ele queria ganhar dinheiro e não importa o que ele fizesse, ele queria, porque queria ganhar dinheiro e ele ia ganhar dinheiro. Mas nem que para isso ele tivesse que pisar em alguém, sabe? Então ele era extremamente persuadivo também, porque ele sabia persuadir as pessoas nesse negócio, né? Ele vendia máquinas de milkshake, ele era tipo aqueles povo que vendia enciclopédia, sabe? Que batia na nossa porta, que ia na escola vender aquele monte de livro, né? Só quem é um pouquinho mais velho vai entender. Ele ficou impressionado, né? Quando eles descobriram que os irmãos compraram 8 das suas máquinas de uma vez só, que era algo extremamente inédito, né? Ele ligou lá para a secretária dele, o Kroc, e ela falou: olha, tem um restaurante lá na Califórnia, né? Um restaurante pequenininho que pediram 8 máquinas de milkshake. Ele falou: não, isso tá errado. Ligou lá pros irmãos McDonald's e eles falaram. Na realidade, ela falou que eles pediram 6. Aí ele falou: não, isso tá errado. Aí quando ele ligou, os irmãos McDonald's falaram para ele: olha, tá errado mesmo, não são 6, são 8. Aí que ele ficou impressionado mesmo, aí que ele ficou doido e ficou intrigado e decidiu ir lá visitar o restaurante em San Bernardino. E ele ficou extasiado, ficou tipo maravilhado com a eficiência e o potencial do negócio, né? Ele enxergou logo de cara ali que os irmãos não tinham percebido, né? Que o McDonald's podia ser replicado em escala nacional. E foi o que ele fez. Em 1954, ele propôs para os irmãos McDonald a ideia de expandir o negócio através de franquias. Os irmãos não queriam de maneira nenhuma. Eles não queriam, porque eles queriam manter aquela raiz, aquela coisa de família. E também eles prezavam pela qualidade, não era nem pela quantidade, a qualidade. E eles sabiam que ter várias franquias, eles não iam conseguir manter essa qualidade e levar um nome McDonald's com essa mesma qualidade, né? Então eles não queriam mesmo. Eles hesitaram muito, até que um dia eles concordaram. E então o Kroc fundou, né, a McDonald's Sister Company, que mais tarde foi nomeada somente para McDonald's Corporation, lá em 1955. O Kroc começou a abrir várias franquias de forma rápida e por baixo dos panos, se assim a gente pode dizer, né? Vamos falar o português, claro. Ele começou ali por baixo dos panos, porque ele viu que ele enxergou potencial desde o começo. Ele estava ganhando dinheiro, mas ele estava ganhando 1,9%, né? Que era muito pouco, né? E ele corria atrás de sócios feito louco, enfim, ele estava extasiado. Ele queria, porque queria crescer o McDonald's e ele queria ser o dono do McDonald's, né? E por conta disso surgiu bastante tensão entre os irmãos e o Kroc, né? Porque enquanto os irmãos, como eu falei, priorizavam a qualidade e a simplicidade, o Kroc estava obcecado somente por crescimento e bastante lucro. Ele introduziu também vários métodos de gestão, como contratos rígidos com fornecedores e também bastante estratégia de marketing extremamente agressiva. Uma dessas foi
a parceria com a Coca-Cola, né? Os irmãos McDonald não queriam parceria. Eles não queriam divulgar marcas dentro do restaurante deles, porque o restaurante era o restaurante deles. Eles não queriam colocar outra marca ali. O Kroc pouco se importou. E em 1961, depois de muitos anos de disputa, o Kroc comprou os direitos autorais dos irmãos McDonald's por apenas 2,7 milhões. Obviamente, naquela época, era muito dinheiro, era um valor significativo. Só que um dos irmãos McDonald's, ele tinha, como que é o nome agora, gente? Diabetes agressiva. Ele tinha que tomar remédios todo dia, era controlado, ele não podia passar raiva. E conforme o Kroc ia cada vez modificando cada vez mais o contrato, fazendo coisas por baixo dos panos, e eles iam descobrindo, ele foi ficando cada vez mais doente, ele ficou internado, então ele tinha que arcar com esses custos da internação. Para quem não sabe, os Estados Unidos não tem uma saúde pública, lá você paga, né? Lá você paga, não é igual aqui o SUS, obrigado SUS, né? A trancos e barrancos, cheio de reclamação, temos que agradecer ao SUS, né? Que temos aí uma saúde pública de forma gratuita, não como a gente queria, mas nada pra gente tá bom, então, né, bora aí. Mas vamos voltar aqui pro tema. Diferente nada dos Estados Unidos. E depois de tanta pressão, para até mesmo que os irmãos tivessem paz, eles cederam. Outra coisa também que foi posta, que eu vou falar aqui também para vocês, um detalhe controverso dentro disso. Os irmãos McDonald foram prometidos a eles que eles iam receber uns royalties de 1% anualmente do McDonald's, né, que são os direitos autorais. Só que eles nunca receberam, porque esse contrato não foi assinado, não foi firmado, não teve um contrato ali. Foi meio que um contrato de gaveta, um aperto de mão. Eles fecharam num aperto de mão acreditando, né, na inocência. Como eu disse, os irmãos eram extremamente simples. Então eles nunca receberam esses royalties, esses direitos autorais, nunca receberam e ficaram eles esperando, né, durante muito tempo, e eles foram totalmente excluídos da história do McDonald's, né? Totalmente não, porque a gente conhece a história hoje em dia temos conhecimento. Naquela época eles puderam ser, sim, excluídos ali por um tempo, mas hoje em dia nós temos conhecimento, a gente pode buscar, como eu tô fazendo isso para vocês agora, trazendo, e espero muito que vocês curtam. Trarei muito mais coisas assim. Essa parte da história que eu acabei de contar para vocês, do irmão que ficou doente, dos direitos autorais que não foram dados, ela tá no filme que conta a história do McDonald's, que é Fome de Poder, que foi lançado em 2016. Esse filme é incrível, eu tenho ódio do Kroc. Desde o primeiro momento, eu não fui com a cara dele. Eu não sei se é o ator, eu não sei se é porque eu já conhecia a história do McDonald's, eu não sei, mas, tipo, já não fui com a cara dele desde o começo do filme, mas super indico que é um filme muito, muito bom. Aí, depois de um tempo, já sob 100% do comando do Kroc, o McDonald's cresceu de forma estrondosa, né? Em 1963, a empresa começou a lançar, né, coisas novas. Um dessas foi o Fillet of Fish, que foi criado para atrair clientes católicos durante a quaresma. Para quem não sabe, durante a quaresma, as pessoas católicas, elas não comem carne vermelha, então eles lançaram esse hambúrguer de peixe. Gente, eu nunca comi, né? Eu vi que algum tempo atrás ele foi relançado e tenho até medo de experimentar, até porque eu sou alérgico a peixe, então não posso comer. Né? E em 1967, o McDonald's também inaugurou sua primeira loja fora ali dos Estados Unidos, que foi no Canadá. E nos anos seguintes ele expandiu e continuou para dentro da Europa, aí foi para a Ásia, para a América Latina. E um marco importante foi também a introdução do mascote que se chamava Ronald McDonald, né? Quem lembra daquele palhaço assustador? Ele foi introduzido em 1963 e se tornou o rosto da marca para criança. 4 anos depois também foi lançado o Big Mac, né? O Big Mac foi lançado em 1967, criado por um franqueado, que foi o Jim Delgat. E logo o Big Mac se tornou famoso e é famoso até hoje. Acho que todo mundo vai no McDonald's só para comer Big Mac, né? Eles esquecem que tem outro hambúrguer, é igual no Burger King, é só o Whopper. Eu, pelo menos, amo o Whopper. E assim, quando estavam com os irmãos McDonald, o mascote era um hambúrguer com chapéu e uma espátula na mão, bem estilo Bob Esponja, sabe?
Já nos anos 80 e 90, o McDonald's enfrentou bastante críticas, né? Com movimentos contra a fast food, que acusavam a empresa de promover a obesidade e a prática insustentável. Esse negócio de obesidade, né? Dizem aí que os americanos, eles estão no topo da lista das pessoas mais obesas porque eles têm essa praticidade, né? Eles têm muita comida congelada, muita comida saturada. Eles não é igual a gente que gosta, tipo, de um arroz fresco, de um feijão que acabou de cozinhar, sabe? Eles não têm essa aptidão, esse tipo de coisa. E além disso, eles também entrou ali na briga com outras redes, que foi o Burger King, que eu acabei de citar, e o Westday, que ficaram bastante agressivos ali um com o outro, uma disputa gigantesca, amigos. Mas apesar disso, o McDonald's continuou se inovando e em 1990. A empresa abriu sua primeira loja na então União Soviética, lá em Moscou, que marcou ali um momento histórico durante a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, ali a União Soviética, Estados Unidos, ali estava tudo em guerra, então eles meio que se odiavam. E a inauguração do McDonald's na União Soviética foi tipo o auge, né, sabe? O assunto do mundo, porque todo mundo, o mundo voltou os olhos, né? Porque foi, nossa, como assim? Uma empresa americana dentro aqui do nosso território foi bem aceita, né? Até que tá ali hoje. Nos anos 2000, a empresa também começou a se diversificar ali o cardápio para tentar atender de diferentes culturas e preferências alimentares, incluindo opções vegetarianas, veganas e também saladas, né? Para quem não sabe, o McDonald's da Índia tem hambúrguer extremamente picante, vários níveis de pimenta. Lá do Japão tem umas coisas bastante estranhas pra gente, né, que tá aqui. Da Coreia do Norte também. Então eles se abriram um leque, né, assim, fez como é que se diz hoje em dia? Abraçou aí todas as causas, digamos assim. No século XXI, o McDonald's também enfrentou desafios com a crescente demanda por transparência e sustentabilidade. A empresa investiu em tecnologia, que foi a introdução de quiosques digitais, de autoatendimentos e entrega também via aplicativo. Foi aquilo que eu falei. Até as grandes empresas estão em aplicativos como o iFood aí, Uber Eats, entre outros. Ela também adotou as práticas responsáveis como a compra de ovos de galinhas livres de gaiolas e a redução do uso de plástico. Vou dar aqui mais uma curiosidade para vocês. Quando o Kroc estava captando sócios, ele conheceu a mulher de um sócio e essa mulher, ela deu a ideia de um milkshake em pó, que era só misturar na água, sem precisar de sorvete, sem precisar de leite, porque eles gastavam muito com geladeiras para guardar o sorvete, né? Era um gasto muito alto. Então, durante alguns anos ali, o McDonald's usou um milkshake em pó diluído em água, que tinha o mesmo gosto, segundo eles. Tinha só 3 sabores, baunilha, chocolate e morango. Mas hoje em dia a gente fica despreocupado, o McDonald's, eles usam leite de verdade. E hoje em dia o McDonald's é uma das maiores empresas do mundo, presente em mais de 100 países e servindo cerca de 70 milhões de clientes por dia. Ele teve impacto tanto na cultura, desde filmes como Pulp Fiction até memes na internet aí hoje em dia. O McDonald's, ele hoje tem um Macmeal lá em São Paulo, na Avenida Paulista, que é um polo cultural, é um polo econômico, né? Do Brasil inteiro, se assim a gente pode dizer. Bom, galera, essa foi a história do McDonald's. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês ouçam os meus próximos podcasts aí, que vai vir muito mais, pode ter certeza. Que se vocês quiserem me dar sugestões, é só me seguir aí nas redes sociais, que eu trago aqui para vocês. Desde já, muito obrigado e tenham todos uma boa vida.